Existe tabu maior que a maternidade? As mães sofrem pressões de todos os lados. Todo mundo tem uma dica ou um conselho de como uma mãe perfeita deve se comportar. No entanto, no dia a dia, elas estão sozinhas, fazendo de tudo para tomar conta dos filhos, para dar conta delas mesmas, da casa e, na maioria das vezes, trabalhando fora. A sobrecarga é ainda maior se a gente pensar que cerca de 11 milhões de mães são mães solo no Brasil. Uma pesquisa da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, feita em 2022, revelou que 69% das mães que trabalham fora têm sintomas de burnout, como sensação de acordar exausta pensando em mais um dia com os filhos ou sentir que elas estão apenas sobrevivendo como mães. Um fator importante para ajudar essas mães na redução do esgotamento materno é poder contar com uma rede de apoio. Familiares, amigos e até profissionais como terapeutas, médicos, ONGs locais e babás podem ser parte da rede de apoio dessas mães. Eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e este é mais um episódio do videocast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Hoje eu convidei a psicanalista e escritora Elisama Santos para explicar mais sobre maternidade e a falta de apoio na maternidade. Obrigada, Elisama, pela sua presença. Seja bem-vinda. Prazer imenso estar aqui contigo hoje para a gente falar sobre o tema tão importante, Fundamental, tão né? relevante, sim. Por que tantas mulheres relatam solidão e essa sensação de isolamento durante a maternidade? A gente tem muitos fatores que envolvem isso, né? A gente tem o fator social do momento que a gente está vivendo. Nós nunca fomos tão solitárias. Normalmente, as mulheres há 40, 50 anos, elas conviviam mais com outras mulheres. Então, você tinha ali a sua vizinha que você sabia o nome, você conhecia quem era, você sabia como ela pensa a vida, você tinha sua tia, você tinha sua mãe, você tinha uma rede de mulheres ao seu redor que te auxiliavam na função de educar os filhos. Nem sempre isso era fácil, não estou dizendo que é gostosinho e simples, mas a gente tinha isso. Para além disso, nós vivemos numa sociedade que tem o cuidado como uma função única e exclusiva da mulher. Então, a gente reduziu as nossas redes de apoio. Hoje, a maioria de nós vive trancado em apartamentos, salvo quem vive nas periferias, porque continua o senso de comunidade ainda é muito forte. Mas aí, a mulher da classe média que vive em apartamento, ela está cada vez mais só. E ela é a única responsável pelo cuidado. Porque socialmente ela entendeu, ela aprendeu que existe um instinto materno. Que ela nasceu para ser mãe. Que ela tem um dom natural que ninguém mais tem. E aí veja que confusão que a gente faz. A criança precisa ser cuidada, mas quem disse que tem que ser única exclusivamente pela mãe? Nos disseram isso. E nós acreditamos. E nós somos cada vez mais cobradas. Há algum tempo, uma boa mãe, os requisitos para uma boa mãe, era você ter um filho educado, isso sempre foi, né? O comportamento da criança sempre serviu para ser um certificado de aprovação dessa mãe ou não. Então, olha, quem é a mãe dessa criança que falou desse jeito? Então, a gente tem aí, bastava ter um bom comportamento e uma criança sadia. Hoje tem um bom comportamento, a criança sadia, saber a pedagogia do lugar que essa criança estuda, tem a saúde dessa criança, que tipo de alimentação você dá para essa criança? Não é orgânica? Então, a gente foi aumentando a cobrança em cima dessa mãe. A gente foi aumentando os itens dessa lista da mãe perfeita. Como que a gente não fica em burnout? Claro. E quando você fala cuidado, não é só cuidado com as crianças, né? Cuidado com a família, com os idosos da família, né? Quer dizer, a mulher cuida, por princípio, até da saúde do marido, a gente vê várias vezes Sim, isso. não só da saúde. Quando eu me casei, eu me lembro que o meu marido ele saiu para trabalhar com a camisa um pouco amarrotada. E a minha mãe cruzou com ele no corredor. Minha mãe olhou para ele e fez assim: minha filha, olha a camisa do seu marido, vamos falar o que de você? Eu falei, mas de mim? Um marmanjo desse tamanho, a camisinha dele. Mas foi isso que ela aprendeu e que ainda é cobrado em muitos lugares. Veja que loucura. Nós somos responsáveis pelo cuidado de uma forma tão doentia que o amarrotar da roupa do marido diz quem eu sou. Entende? O nosso valor, ele ficou pulverizado em tudo que está ao nosso redor. No seu cabelo, na sua roupa, na forma que você se veste,
Se seu filho tá doente, não tá doente. Se seu filho cai muito, se não cai. Se seu filho diz bom dia, boa tarde, boa noite, se não diz. Se o seu marido tá bem vestido ou não. Se a sua casa tá limpa. Eu me lembro da minha mãe me falar também que você conhece uma mulher que sabe cuidar da casa pela cor dos panos de prato. Cara, a cor do pano de prato fala do É. teu valor. E por mais emancipada que nós sejamos, a gente ainda acredita nisso. É. Sabe? Ainda tá aqui no nosso inconsciente. A gente ainda tá pensando o tempo inteiro em tudo que tá ao nosso redor e entendendo que nós somos julgadas pelo resultado de cada coisa que tá ao nosso redor, sabe? E qual que é o papel do parceiro ou da parceira na criação dos filhos? Quer dizer, o papel real e o papel que deveria ser, que são coisas bem diferentes, né? Eu acho que quando a gente fala de parceira, a gente tem algo aí, por conta da socialização do gênero, a gente tem algo um pouco mais igualitário. Não estou falando aqui que é perfeito, que é incrível, mas estou falando de dois seres humanos que foram socializados para o cuidado. Então a gente tem aí uma equivalência um pouco. Teremos inúmeros outros problemas na relação, mas ele já não é tão presente. Quando falamos de parceiro, É aí que a coisa pega, aí né? a gente tem um problema maior. Porque nós, mulheres, crescemos brincando de boneca. A gente cresceu olhando para os detalhes. A gente cresceu aprendendo a cuidar o tempo inteiro. Então, aquela moça tá feliz com o que você falou, o tio não gostou do que você disse. A gente está o tempo todo pensando se nós estamos agradando. Uma pesquisa feita pela rede de televisão ABC News, em parceria, se não me engano, com a Universidade da Califórnia, me chamou muita atenção. Eles fizeram uma pesquisa com meninas e meninos de 8 anos. As meninas entravam numa sala, individualmente, né? Cada vez uma pessoa entrava, e serviam para elas, durante uma conversa, uma brincadeira, uma limonada. Mas essa limonada, ela não estava adoçada, ela estava com sal. Nenhuma menina disse que a limonada estava salgada. Algumas beberam toda a limonada, outras beliscaram a limonada, não beberam, mas não disseram nada. Em contrapartida, todos os meninos falaram, mas cara, tá ruim, tem algo de estranho aqui. Quando eu acabei de ler a pesquisa, eu liguei para algumas amigas e falei, vem cá, você senta numa reunião, te serve uma limonada e ela é salgada. Você conta? A resposta de todas foi, depende. Quem tá comigo, onde foi essa reunião, qual foi o momento? E aí, quando perguntaram para as meninas que participaram da pesquisa, por que elas não disseram que a limonada estava salgada, elas falaram que não queriam chatear o pesquisador. Elas estavam cuidando de um cara adulto que elas nunca viram na vida e provavelmente nunca mais veriam. Tem noção do quanto nós somos treinados para o cuidado? Então, quando você para pensar na criança, o homem ele não foi socializado para isso. O homem ele podia comer, sair e deixar o prato na mesa, inclusive. Desde pequenininho. Ele não brincou com boneca. Ele não olhou a boneca tá chorando, pega a boneca no colo. E aí, essa socialização, a gente deu a ela o nome de instinto materno. E contamos para as mulheres que elas nasceram assim, elas não foram treinadas para isso. E contamos para os homens que eles não nasceram com isso. E aí eles olham para a criança, o bebê chorando, e falam, amor, ele tá chorando porque ele quer você. E aí você pega o bebê no colo, a mãe, e você não sabe o que você vai fazer com ele, porque você não nasceu sabendo. Mas você não tem outra pessoa para jogar no colo e falar, ele quer você. Não, E aí você você é a tá mãe. cansada, exausta, né, com a dificuldade Com a do dificuldade, pós-parto, ainda tem que... mas você não, É. você é a mãe, querida. É. Se vira. Você não tem para quem passar pro colo. Eles têm para quem passar. Eles têm para quem falar que é você. Entende? O homem ele não foi treinado para cuidar, para aguçar os ouvidos pro que não é dito pelo bebê, para olhar o detalhe. E ele acredita que isso é biológico E e aí não não tem o que social. fazer. Se é biológico, nasci assim. Você Né? entende É. o tamanho do nosso problema? Se é biológico, eu não tenho o que fazer. É. Se a gente começa a dar ao nome do que é social, ao que é social, a gente fala, ok, querido, eu sei que você não aprendeu a cuidar. Eu sei que você não aprendeu a observar o outro dessa forma que eu aprendi. A gente não escolhe, Bell Hooks dizia isso, a gente não escolhe o que fizeram com a gente, mas a gente escolhe o que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente. O que você vai fazer com a sua socialização? O que você vai fazer com a sua dificuldade de cuidado? O que você vai fazer com o que não é natural para você? Foi naturalizado, para mim não foi para você. Como que você age a partir de agora? Então, pai não é rede de apoio. Pai não é ajuda. É. Pai faz a parte dele, assim como mãe. Salvo amamentar e parir, ele pode fazer tudo. É. Entende? Agora, o quanto ele
Assume isso. Eu posso. O bebê tá chorando, tá? Ele tá chorando, mas ele também chora com a mãe. É. Por que será que a mãe sempre ele vai parar? Não é só porque ele se acostumou com a batida do coração da mãe. Tem um conquistar dessa Claro. relação que o homem quer pronta. É. E aí a gente tem um outro detalhe, quando nós falamos da socialização masculina. O homem é aquele aluno que recebe ponto de presença. Sabe? Basta estar lá. Uhum. A mulher precisava tirar 10. É. A gente não recebe ponto de presença, amor. Não basta você estar na sala. É. Não basta dizer presente. Você tem que fazer, e fazer bem feito. O homem se acostumou em quase todas as relações a ter o ponto de presença. Mas eu já tô aqui. Quantos pais não ficam? Uhum. Quantos pais não dão nome? Mas eu já troquei a fralda, mas eu pego ele no colo. Olha o tanto de coisa que eu já faço. Tô 10 pontinhos acima, tô 3 pontinhos acima da presença. Você não tá me agradecendo? Uhum. Entende? Ele precisa entender que não, sua presença, ela é o mínimo. É. Ela é o básico. Você precisa se esforçar para construir a relação com esse bebê. Você precisa se esforçar para construir a relação com essa criança. Você precisa se esforçar para aprender agora, aos 30, 35, 40, o que você não aprendeu por uma falha da tua socialização. Mas não dá para você acreditar que você é uma vítima da forma que você foi educado e que você não tem mais nada para fazer diante disso, né? E aí você tá falando essa coisa de construção da relação, eu acho legal porque a gente acredita assim, a gente sabe que todas as relações a gente tem que construir, relação com amigo, relação com o parceiro ou com a parceira, né, tudo isso a gente entende que tem que construir, mas com o filho a gente acha que já nasceu, então você já tem uma relação ali, e na verdade são, né, são 2 seres, ou a mãe e o filho, ou o pai e o filho, se descobrindo e tentando construir uma relação também, né. É que com filho, a gente tem uma visão social muito equivocada. Criança não é gente, né? É, Criança é esse futuro sem presente. Ele é o futuro, tá? Mas ele é alguém com presente hoje. é, Não nasceu um pedacinho de gente, não nasceu faltando pedaços. Ela é inteira. Hoje, aos 1 mês de vida, aos 5 anos de vida. É um ser humano inteiro, é, integral. E a gente tem, na relação pai e filho, um olhar de ele é o meu legado. é, Ele é uma extensão É. minha. É uma relação de dominação. uhum, Eu sou o seu pai. Eu sou a sua mãe. Eu mando em você. Né? Então, nós crescemos com a ideia de que não tem relação para você ter com o filho. Eu sou sua mãe, acabou. é, Ela tá posta, ela tá dada por hierarquia. uhum, Eu não tenho o que construir com você. E aí a gente vê os pais, agora idosos, que os filhos não ligam, que os filhos não mandam uma mensagem, que os filhos não se preocupam. E eu não tô aqui responsabilizando os pais, nem reduzindo tudo, né? Não dá claro. pra gente pegar todas as histórias e colocar num pacote só. Mas essa relação que é baseada na hierarquia, quando a hierarquia acaba, o que é que fica? É, Porque a hierarquia vai acabar. uhum, Você não vai ter ameaça pra fazer com teu filho pro resto da vida. uhum, O que é que você construiu? O que é que você conversou? Que base você criou aqui daquela relação? E aqui eu não estou falando porque a gente tem uma visão muito equivocada de que ou eu domino ou eu sou dominada por essa Uhum. criança. é, Né? Ou eu sou quem manda, mostro pra ela quem manda, ou ela vai me botar no bolso. E não. A gente pode ter uma relação de equilíbrio. A gente pode ter uma relação, sim, em que nós somos adultos e vamos dizer, não, você não vai fazer isso, filho. Por quê? Porque eu acredito que isso não é bom pra você nesse momento. Acabou. Ah, mas você não, isso não é justo. Eu entendo que você esteja chateado. Então, eu posso seguir aqui firme no meu não. uhum, Mas eu posso fazer isso entendendo que aquela criança ela tinha o direito de querer. uhum, E que ela tem o direito de estar frustrada depois do meu não. Que ela é um ser humano como eu. E que a gente não olha para a criança enxergando-a como um ser humano como nós. Então, assim, tem um exemplo que o Walter eu dou nas minhas palestras, que é assim, a criança acorda e ela pede um biscoito, e não tem o biscoito. E aí você fala, mas não tem um biscoito. E ela chora. Você tem toda uma história para ela de... Tem gente passando fome não sei onde, você deveria agradecer. Cara, compra uma torta e põe na tua geladeira e teu marido ou tua esposa comem. Vai dizer que você vai olhar pro pratinho vazio e falar, ai, ainda bem que tem abacaxi. Né, sou grata, tem abacaxi. Ai, podia ser pior, tem gente passando fome. Não! Você vai ficar frustrada e frustrada, você vai ficar chateada, você queria comer aquilo. uhum, Por que a criança não pode sentir a frustração? É. E assim, você é adulto, teoricamente, você já aprendeu a lidar com a frustração. sim, Bem teoricamente. Basta É. olhar um comentário na internet que a gente sabe que não é bem assim que É. funciona. A criança, não. uhum, Então, aquela frustração que ela tá sentindo quando ela me pediu o biscoito e ela não tem o biscoito, é um treino pra frustração quando o chefe dela fala, olha, esse Claro. projeto que você se dedicou o mês inteiro, não vamos aplicar.
É importante ela passar por isso pra ela ir aprendendo a lidar com essa frustração. Só que é a gente que ajuda ela a criar ferramenta para lidar com essa frustração. Claro. Então não adianta eu falar com você, não bata, falar com criança pequena, não bata, não pode bater. É verdade, não pode bater. Mas o que é que ela faz com o coração acelerado? Os músculos tensos. Essa secura na garganta que a raiva traz. É. Esse nó nas costas que a raiva traz. Essa corrente que tá aqui, da raiva, ela faz o quê com tudo isso? A gente não diz. A gente se acostumou a olhar a criança como essa extensão nossa que deveria atender às nossas expectativas. E a gente espera que ela saiba o que é que ela faz. Então a gente fala pra ela, isso é uma xícara, é de porcelana, ela pode quebrar, segura com cuidado. Mas eu não falo pra ela o que é raiva, a tristeza, a frustração, a angústia. Não falo nada, isso aí ela tem que se virar. Porque eu me virei sozinha. Bem mal, inclusive, porque a maioria de nós não sabe lidar com as nossas emoções. Então a gente enxerga a criança como essa extensão nossa. Em outras relações eu enxergo aquele ser humano como um ser humano. A criança eu enxergo ela como meu filho. O Marshall Rosenberg, que é o cara que esquematizou a comunicação não violenta, ele fez uma experiência durante muitos anos nos workshops que ele dava sobre CNV, em que ele separava 2 grupos e ele dava a mesma situação. E ele falava assim, pense numa solução não violenta para isso daqui. Em um dos grupos ele falava, a relação aqui é você e seu filho. No outro ele não dizia nada. As respostas e as interações na relação você e seu filho eram muito mais violentas. Porque tem um peso, uma expectativa, uma carga emocional e social pro pai, mãe e filho que não existe mais nenhuma outra relação. E acho que tem um pouco aquilo, né, de você querer avaliar o seu valor dependendo do resultado que seu filho apresenta numa situação dessa, né? Sim, sim, a gente tá o tempo inteiro pensando assim, o que é que vão pensar de mim se ele É. faz isso? O que é que vão pensar de mim se ele se comporta assim? Porque, realmente, a identidade de um filho, ela interfere diretamente na sua identidade. Claro. Eu não sou somente Elisama. Eu sou Elisama, mãe de Miguel e Helena. Se Miguel for o garoto que mente ou que roubou algo de um colega, eu sou Elisama, mãe daquele menino que roubou algo do colega. É. Entende? Então, assim, muitas vezes eu não quero saber o que motivou a minha criança, o meu adolescente, o que é que ele está sentindo, o que é que ele está passando, o que é que ele está vivendo como um ser integral. Eu só não quero ser isso que ele está me impondo por ele ser quem ele é. E de que forma você acha que que a nossa cultura colabora para reforçar essa imagem de mãe ideal? Nossa, mas é o tempo inteiro, né? A gente é socializada para acreditar nisso. Assim, eu sou dos anos 80. A gente cresceu cantando mamãe, 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 o avental todo sujo de ovo e aquela ideia daquela mãe na escola. A gente cresceu ouvindo que a mamãe, o papai vai trabalhar. É. É o papai que tá na rua. É o que o papai faz que importa. E é um mecanismo muito bem azeitado, o patriarcado, o machismo, porque introjetou em nós. E a mulher, ela é a responsável por passar o grilhão, a corrente dela para a filha. Então, nós temos nas nossas mães, a maioria de nós, a mulher que mais vai cobrar. Olha o que seu filho está fazendo, você não pode fazer isso. Olha como está a sua roupa, olha como está isso. São elas que estão ali, nos ajustando para o que é esperado. Por quê? Porque elas não querem que a gente sofra. E elas já entenderam, a mulher que não age assim, ela sofre. Ela sofre. E você precisa ser amada, minha filha, você precisa ser feliz. E para você ser, talvez você não precise ser feliz, mas você pode ser menos infeliz. E eu vou te mostrar como é que você é menos infeliz, é obedecendo. Nós somos educadas para sermos boas meninas. E a sociedade nos diz o tempo inteiro que é uma boa menina. Então, nós somos socializadas, a primeira socialização, a socialização que acontece em casa, somos socializadas pela escola, pelas nossas professoras. Observe todas as profissões de cuidado. É. Onde estão? As mulheres. São mulheres que estão em todas as profissões de cuidado. Mas sabe quem fala sobre as profissões de cuidado? Os homens. Houve uma pesquisa na pandemia sobre as profissionais de saúde. Mais de 80% dos profissionais de saúde que estavam na linha de frente da pandemia eram mulheres. Somente 1/3 das pesquisas sobre as necessidades dos profissionais da linha de frente da pandemia foi escrita por mulheres. É. Sabe qual é o resultado disso? Quando foram levar para as mulheres as demandas que os profissionais da linha de frente precisavam, a maioria delas não se via representada. É, claro. Porque eram os homens falando sobre elas. É.
que eles sabem? Então, são sempre os homens dizendo pra gente como a gente deve se comportar, o que é uma boa mãe. E a gente obedece, a gente acredita no que é uma boa mãe. A gente acredita no imaginário masculino sobre qual é a performance ideal para uma mulher e para uma mulher mãe. Agora, Elis, a gente está falando de rede de apoio aqui. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é rede de apoio, né? E você falou uma coisa muito importante: homem, o pai, não é rede de apoio, Não. porque a gente tem ainda essa confusão, né? Por que essa rede de apoio é importante? O que ela é? Explica pra gente um pouquinho. A gente tem aí um ditado africano que diz que é necessário uma aldeia para educar uma criança. E é necessário uma aldeia. E a gente perdeu isso, né? A gente acha que a função da educação cabe à mãe e pronto, né? Não temos isso de forma alguma. E as poucas pessoas, às vezes, que você tem perto, tem uma pediatra, eu acho que é a Vânia Gato que fala isso, eu adoro, ela fala que a gente tem rede de agouro, em vez de rede de apoio. É. Que é aquele pessoal que tá do teu lado falando, não vai dar chupeta, ai, nunca vi. É. Olha, esse menino, tá certo isso não. Que tá ali do teu lado só para te criticar. O que é a rede de apoio? A rede de apoio é quem te dá suporte. Eu acredito que quando eu digo eu não dou conta de algo, ou quando qualquer pessoa diz eu não dou conta de algo, o que ela tá me dizendo é eu não tenho apoio suficiente para conseguir fazer isso. E a gente vive numa sociedade que nos diz que eu não dou conta é algo individual. É você. Um Parece que defeito você seu. fracassa, né? Quando você não dá conta sozinha de uma. É um defeito seu, porque a boa mãe, quem pariu Mateus, que o embalo. É. A boa mãe dá conta sozinha. Se a gente começa a olhar o eu não dou conta como me falta apoio, quantos braços eu preciso para cumprir essa lista absurda que eu sustento todos os dias? Para quem eu delego? Com quem eu falo? Quem está do meu lado me amparando para que eu consiga atingir essa meta irreal É. que foi colocada para mim? Se a gente dá esse passinho para trás e para de enxergar como um problema individual e fala quem me apoia, aí a gente tem um olhar mais amplo sobre a maternidade. Mas sabe qual que é o problema? Como a forma que nós exercemos a maternidade fala sobre a nossa qualidade como mulheres, a gente aprendeu que não pode pedir ajuda. E aí nós ficamos presas naquele ciclo ali de que, mas é meu filho, eu que tenho que me virar. Mas é meu filho, eu que tenho que fazer. Então, assim, você não tem o telefone daquela mãe na escola para você ligar e falar, ó, eu vi que você mora perto, vamos revezar? Eu pego as crianças dia de segunda e terça, você pega dia de quarta e quinta. Como que fica para você? Uma leva, outra atrás, que a gente fica mais tempo para trabalhar. A gente não tem um repertório interno para criar a nossa rede de apoio. Isso que eu ia até te perguntar, porque se você não tem familiares ou amigos com quem você possa contar naquele momento, né? Ou que você mudou de cidade, enfim. Como formar essa rede de apoio? É possível? Primeiro ponto é a gente pensar que nem sempre familiar vai ser rede de apoio. Na Pois maior é. parte das vezes é rede de agouro. É. Então, assim, vamos pensar que talvez a família não vá ser tua rede de apoio. E nós precisamos viver o luto dessa idealização. Porque a gente se recusa a ver o luto dessa idealização. Então, assim, não tenho apoio porque minha sogra não quer ficar com meu filho, minha mãe não quer ficar com meu filho. Mulheres, Sempre né? mulheres, É importante dizer. Ok, essa não é uma rede que está disponível, não está no teu cardápio. Como que a gente constrói o que não está no nosso cardápio? Para eu construir o que não está no cardápio, eu preciso primeiro desapegar disso daí. Porque às vezes a gente fica agarrada nessa ideia de que tem que ser a família e eu não tenho família, então acabou. Acabou a minha chance, acabou a minha esperança. Não. Então não é a família, mas com quem que eu falo? Para quem eu ligo? Quem são as pessoas que estão ao redor, que talvez pensem como eu, que vivem aqui perto da criança, que tem uma semelhança na rotina? Eu me mudei para São Paulo em 2019. Dezembro de 2019, assim, finalzinho de dezembro. O meu filho, ele estava revoltado com a mudança. Revoltado, chateadíssimo, ele não queria vir. Ele tinha 7 anos na época. E aí, no comecinho do ano, a gente era de final de dezembro, comecinho de janeiro, que eu percebi que as férias, né, as pessoas já estavam voltando, eu comecei a ligar para amigos que tinham conhecidos aqui. Pra gente na escola, tinha um amigo que estudava, os filhos dele estudavam na mesma escola que os meus filhos estudariam. Não eram na mesma sala. Eu liguei pra ele e falei, vem cá, me dá o telefone de alguma mãe da sala? Qualquer uma serve. Só me fala o telefone de alguém, porque eu preciso conhecer alguém pra mostrar pro meu filho que a vida continua. E aí ele me deu os contatos, me deu alguns contatos, e eu mandei mensagem na cara de pau. Oi, tudo bom? Eu sou a Elisama, me mudei pra cá, os meninos, nossos filhos vão estudar juntos.
A gente acabou chegando na cidade, queria muito que ele conhecesse amiguinhos, pra ele sentir que a vida continua. Você topa que a gente faça um almoço? Você topa juntar as famílias? Você topa a gente se conhecer? Se não quiser um almoço, a gente pode se conhecer num parque. Aham. Mas me diz se faz sentido pra você. E antes de começar as aulas, eu já conhecia algumas pessoas. Sabe assim, a gente precisa se colocar no mundo. Por vezes, pedir ajuda é o máximo que a gente vai conseguir fazer. E a internet tem sido um local muito importante para isso, né, e as mães conseguem criar comunidades e trocar experiências. Qual que é a importância desses encontros entre as mães, tanto virtual quanto presencial? A internet ela é maravilhosa, né? A internet é aquele lugar que você consegue encontrar pessoas que pensam como você. Isso é maravilhoso. A gente só precisa tomar cuidado na dose, né? Uhum. Já diziam os nossos avós que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É. Porque pode virar aquele lugar de comparação. Uhum. Aquele lugar de, nossa, o filho de fulaninha, ele já fala paralelepípedo e o meu não fala nem mamã, né? Então tem algo de errado. Eu estou fazendo algo de errado. A gente precisa ir com dois cuidados em relação à internet. O primeiro é entender o lugar que essa rede tem na minha vida, Uhum. o quanto eu consigo entender que na internet eu vejo recortes da vida das pessoas, eu vejo o que elas querem me mostrar, Isso. eu não vejo o todo. Então eu não sei a realidade daquela mãe. Uhum. Nem daquela mãe que fala da dor dela o dia inteiro, que aí às vezes eu me desconecto da parte boa, porque eu tô tão ali afundada só nas reclamações que eu não tô conseguindo nem enxergar a parte boa da maternidade, que existe. Uhum. Nem daquela mãe que, ai, tudo são flores, ela vive É. ali fazendo recorte de Pinterest, e você não tem tempo de manter seu foco e manter seu filho vivo. Uhum. Eu preciso lembrar que tem uma diferença aí no que eu vejo e no que acontece na vida da pessoa, e isso é essencial. E eu preciso lembrar que a internet não substitui presença. Então, assim, esse colo que eu recebo na hora que eu tô chorando, eu ligo pra alguém da internet. E o meu primeiro filho nasceu, eu vivia no interior da Bahia, eu tive um filho que nasceu em casa, eu tive uma forma de enxergar a maternidade muito diferente de todo mundo que estava ao meu redor. Fui muito solitária e a internet salvou minha sanidade mental. Uhum. Porque era ali que eu entendia você não é louca. Era ali É. que eu ouvia, nossa, aqui também é assim, eu também penso assim, eu também acredito nisso. Toma esse artigo aqui pra você ler, toma isso aqui pra você ler. Foi maravilhoso. Até chegar um momento que fala, peraí, eu tô me desconectando de mim, É. do tanto que eu tô ouvindo o outro. E o quanto, por vezes, o que eu preciso é de uma mão aqui perto de mim Uhum. mesmo. Uhum. Não é na internet. É. Então, a internet, esse colo da internet, ele vai ser ali, como que eu posso dizer? A gasolina que a gente põe no carro quando a gente tá na reserva, Uhum. me dá uma ajuda pra eu seguir, mas ela não enche meu tanque. É. O que enche meu tanque é presença. Uhum. O que enche meu tanque é alguém aqui perto de mim. Eu preciso entender que não dá pra viver na reserva. Se eu só tenho apoio na internet, eu tô vivendo, ficando ali com o tanque na reserva, saindo da reserva pra respirar um pouquinho e voltando pra reserva. Como que eu encho o meu tanque? Como que eu tiro essa relação que era na internet e vai pra vida real? Tem alguém que mora na minha região? Vou marcar um encontro? A gente vai Uhum. se ver. Desses grupos online, eu tenho amigas que são minhas amigas até hoje. É. Amigas queridíssimas, que as crianças cresceram juntas. Que a gente viaja pra se ver. Então, assim, como que eu tiro esse vínculo Da da internet. internet e trago pra cá? E aí a gente tem um ponto que também é essencial, Mari, de saber que rede de apoio dá trabalho. Uhum. Eu não só recebo, eu também dou. Claro. É uma construção. Uhum. Ela não vai vir pronta, ela não tá dada. É. Então, às vezes, eu vou ficar com o meu filho com mais 2, Uhum. porque a minha amiga vai viajar e ela tá precisando muito. Não é só ela que fica com o meu filho quando eu viajo, sabe? Então, assim, o quanto eu tô disposta a esse daí receber, que é natural da vida. Uhum. A rede de apoio, ela me demanda energia. Uhum. Ela me demanda aquele domingo que eu tô pura preguiça, mas a minha amiga tá precisando de alguma coisa, eu falo assim, vou lá, cara, porque eu sei que Uhum. hoje ela tá precisando muito de mim. E eu vou lá ajudar, sabe? A gente precisa estar conectada também nessa. E tem instituições que ajudam nisso, assim, para as mães solo, por exemplo? Tem instituições que podem ajudar nesse apoio, fazer parte dessa rede de apoio? É fácil encontrar? Como é? Num mundo ideal, a gente teria várias. É. Porque a gente tá falando aqui da rede de apoio que a gente constrói, essa rede de apoio individual, de amigos, que é mais interpessoal. Mas o Estado deveria ser o nosso maior apoio Uhum. para todas as mulheres. É. A gente está falando aqui de creche, a gente está falando aqui do postinho, a gente está falando
da medicina de saúde, a gente de família, a gente está falando da escola. Nós estamos falando de todo um grupo que deveria olhar aquela criança como responsabilidade também sua. Claro, vão ser cidadãos no futuro, né. São as nossas crianças, É, sabe? Mas nós não é a forma que nós enxergamos a sociedade. é. E não é a forma que nós enxergamos a criança. E a gente teve uma prova muito grande disso na pandemia. Mais de 50% das mulheres saíram do mercado de trabalho Uhum, para exercer cuidado, ou dos idosos ou das crianças. O Brasil foi o país que ficou com as escolas fechadas por mais tempo. uhum. Quando eu comecei a brigar na internet para voltar às escolas, eu fui crucificada falando que eu estava querendo matar os professores. Uhum. E eu falava, gente, mas se não tem escola, as mães estão É, onde? sem dúvida. As mães estão fazendo o quê? A gente tá impedindo a mulher de trabalhar, de sustentar. A gente está colocando mulheres em situação de violência, porque era na escola que elas pediam ajuda. Quantas crianças se descobre a violência sexual que elas estão vivendo por conta da Uhum, escola? Isso é apoio. A gente teria que ter muitas camadas de cuidado. uhum. Muitas camadas de cuidado dessa família, dessa criança. Que seria composta por vários, tanto seres próximos, indivíduos, como que o Estado fornece. Uhum. Então, assim, a gente tem uma tendência de falar, as ONGs, ONG é legal? É legal. Tem algumas, você procura na internet, tem várias situações ali, mas a gente precisava de algo maior. Claro. O puerpério é um período que dura cerca de 45 dias depois do nascimento do bebê, né. E algumas pessoas dizem que é uma das fases mais negligenciadas, até na obstetrícia, que deveria ser reconhecido como um momento importante para a saúde mental da mãe também. Você pode explicar, assim, o que que você como você entende esse período, quais são as maiores dificuldades? Na realidade, o puerpério, ele dura cerca de 2 anos. É que Uhum. para a medicina, que olha somente É. esse corpo que pariu em 45 dias, ele estaria recuperado. Mas psicologicamente falando, essa mãe precisa de cerca de 2 anos para ela lembrar quem ela é, para ela lembrar quem ela é não, para descobrir quem ela vai ser após a chegada de um filho. A gente tem uma tendência de associar a criança, a chegada de uma criança apenas à felicidade, É. à realização, à bênção. Mas todas as vivências humanas, elas são ambivalentes e talvez o puerpério seja a maior delas. Porque quando você recebe um filho, morre a mulher que você conhecia. É, exatamente. Naquele instante. A forma que você olha o mundo, ela muda completamente. Depois que eu tive filhos, se você me falar, ah, morreu uma pessoa, morreu um menino de 15 anos, de 10 anos, eu choro pela É, mãe naquele instante. eu Meu Deus, também. a mãe. É. A gente não fazia isso antes de ter filho. O mundo muda depois que a gente chega um filho. A forma que a gente está no mundo, que a gente olha o mundo e que a gente sente o mundo muda quando chega um filho. E não nos dão o direito de sentir essa mudança. Uhum. Sentir essa tristeza de enterrar a mulher que eu era. Eu preciso olhar para ela e me despedir dela e chorar a ida dela para olhar para essa mulher que está chegando, para essa mulher que tem um filho, para essa mulher que tem uma nova realidade. Olhar para ela e falar: nossa, eu não sou mais essa, agora eu sou essa daqui, tô construindo, descobrindo quem é essa daqui. A gente não tem o direito de viver essa transição. Então nós estamos tristes. A gente fica feliz com a criança, mas a gente também fica triste. Claro. Eu me lembro da primeira vez que o meu filho, ele tinha 1 mês de vida, ele fez aquele cocô de recém-nascido, sabe aquele que vai pra nuca até o pé, assim, impressionante, só recém-nascido faz isso. E eu fiquei, Mari, olhando para aquele bebê, cheio de cocô e chorando. Uhum. Eu olhava para ele e eu fazia, meu Deus, o que é que eu fiz da vida? Isso aqui vai ser minha vida para sempre. É. Porque no puerpério tudo é para sempre, né? A Sim. gente acha que Você não sabe o que vem depois, você acha que vai ficar ali, né, naquela fase. que vai te congelar naquela fase para todo sempre, amém. Então eu olhava para aquele bebê cheio de cocô, mas eu chorava. Eu chorava, eu fazia, meu Deus, eu acabei com a minha vida vai ser feder a leite. Eu tive hiperlactação, então eu tinha glândula de leite cheia nas axilas. Eu tinha o peito, que a Pamela Anderson ficava com inveja. Eu sentia muita dor. Então eu tava cheia de leite, fedida, porque era um azedo que saía da minha roupa. Cansada, Exausta, exausta. porque aquela criança chorava a cada 3 minutos. E aí ele cheio de cocô, eu fiz, acabei com a minha vida. Acabei com a minha vida. E ninguém dá pra gente o direito de chorar isso. E eu me recordo de uma amiga que ela sofreu com depressão a vida inteira. E aí, quando ela teve a filha, e eu fui visitá-la, ela tava com o bebê no colo, eu falei, e aí, o amor já chegou?
Porque amor é construção. É lógico. Não vem, a gente acha que é um pacotinho que vem do lado do bebê. É, outra coisa pra gente se cobrar também, que se você não ama absurdamente o bebê quando você pega no colo, tem alguma coisa Tem errada algo com de errado você. com você. Mãe com defeito de É. fábrica. E aí, na hora que eu falei, e aí, o amor já chegou? Ela começou a chorar. Mas ela chorava que eu tomei até um susto. Eu disse, mulher, o que foi? Eu achei que era por conta da depressão. Eu tava com medo de ficar sozinha com o bebê. Então, assim, é uma coisa tão idealizada que ela É. tinha medo de ficar sozinha com a filha. Ela não deixava ninguém sair de perto dela. Então, ou a mãe dela estava perto, ou a irmã, ou o marido, porque ela tinha medo de ficar sozinha com a criança. Porque ela achava, se eu não sinto esse amor que me arrebata desde o primeiro dia que eu vi, é porque eu sou uma pessoa com defeito. Uhum. Sabe? Então, esse puerpério, que ele é esse período de transição, de conhecer esse bebê. É. Falam pra gente, você vai saber, vai entender o choro. Mentira! Mentira. Mentira! A minha segunda filha, nossa, como aquela menina chorava. E eu me lembro, e o meu primeiro filho, quando ele chorava, eu punha no peito, acalmava na hora. Começa que ele quase não chorava, ele miava. Botava no peito, acabou. A minha filha, ela gritava. É, acho que porque você já tem um, você já o outro, você vai tirar de letra. Pô, eu já sei como é que faz, não é verdade? Ela gritava a ponto de não conseguir respirar. E se eu tentasse botar o peito na boca, ela empurrava, como se dissesse, tira esse negócio daqui. Eu olhava pra ela e fazia, mas o que eu faço com você, cara? O que eu sei fazer, você não quer. E levei um tempo até entender que eu não era somente a mãe de Miguel agora. Eu era a mãe de Miguel e Helena. Uhum. Que a mãe de um tinha morrido pra nascer a mãe de dois. Que a mãe de um que conseguia acalmar todos os choros, porque eu vivi pra ele, agora tinha sempre alguém chorando em casa, ou ele ou ela. E aí você sente que tá negligenciando o segundo também, né? O Sim, primeiro. o primeiro. Então, assim, eu queria ser a mesma mãe pro Miguel que eu era antes de Helena nascer, e eu queria ser pra Helena a mãe que eu fui pra Miguel. Não Mas vai um luto acontecer. gigantesco do meu segundo puerpério. O meu segundo puerpério foi terrível pra viver esse luto. Porque eu olhava e fazia. A minha sensação é que eu era uma boa mãe pra um e virei um prato de merda pra dois. E eu chorava muito com isso. Até eu entender. E aí eu já entendi, eu tô no puerpério. Eu preciso descobrir quem vai E ser se essa sente mamãe de dois. culpada, que é culpa, culpa, culpa. Acho que a palavra que mais define esse período é culpa, né? Porque nos colocam isso. É É culpa importante por que a gente tudo, saiba. né? Falam muito, nasce a mãe, nasce a culpa. Não, amor, nasce a mãe, nasce uma culpada. Exatamente. Não é uma culpa que nasce comigo. Não. É uma culpa que a sociedade me impõe. Eu deveria saber todos os choros, me disseram isso. Eu deveria amar amamentar. Eu amamentei meus 2 filhos, eu amamentei por muito tempo. Os 2 mamaram exclusivamente até os 6 meses, mamaram até 1 ano e meio, não segui a OMS até 2 anos, e foi um motivo de culpa. Fiquei Claro. muito mal, porque eu não segui até os 2 anos. Mas se hoje você falasse comigo, eles você tá grávida, eu ia chorar pela amamentação. E ninguém fala que a amamentação é um negócio tão difícil, né? Meu Parece que você Deus! nasceu, botou o bebê no peito, vai dar tudo certo As ali. cenas que a gente vê. A pessoa calmamente aqui com o bebê alisando. Ai, que coisa fofa. A minha amamentação foi terrível. É Eu muito tinha difícil. muito leite. O meu primeiro filho, ele agarrava meu peito. Eu pensava assim, quem tem problema é quem não tem bico no peito. Eu já vim com a chupeta embutida. O bico do peito é desse tamanho, esse menino não vai pegar, vai ser fácil. Ele agarrava na ponta. Ele arrancou um pedaço do meu peito. Eu chorava. E fora a hiperlactação, eu fui uma pessoa... Aí a gente fala de rede de apoio, né? Todas as minhas amigas que me visitaram pegaram nos meus peitos. Todo mundo me ordenhou. A pessoa chegava em casa e fazia, me ajuda, eu tô com muito leite, me ajuda aqui. Já tirava a blusa, assim, lava a mão e vem aqui. E isso foi maravilhoso. Essa rede de apoio... Porque quando meu filho nasceu, eu botei uma mensagem na rede social. Não venham me visitar. Não vou fazer sala pra ninguém. Eu fiz a mesma coisa. Não vou fazer sala pra ninguém, não vou Todo mundo botar achava roupinha. estranhíssimo. Nossa, as tias velhas, o tanto que ficam chateadas. Não vou fazer sala pra ninguém, tô conhecendo meu filho. Ninguém chega, se você não vai lavar a roupa dele, me ajudar, não precisa vir. E eu também não visito nenhuma mãe que tenha acabado de ter filho, a não ser que seja pra realmente, que alguém que eu tenho intimidade que eu vou ajudar, senão... A não ser que seja essa amiga que eu vou levar a comida feita pra ela. Ou que eu vou chegar lá e falar, vem cá, o que é que tem pra fazer aí? Cadê as roupas do bebê? Quer que eu Isso até eu ajude? ia te perguntar, Eli, como que a gente pode ajudar na prática? Essas dicas são muito importantes. Porque você fala, ajudar é o quê? Né? E eu já acho que, por exemplo, ajudar a ficar com o filho mais velho quando tem 2 filhos. Nossa. Essa parte que você falou da comida, né? Que a última coisa que a gente pensa, né? É fazer comida, e tem que fazer, né? A mãe segue comendo. Se tem filho mais velho, ele segue comendo. Como a gente pode fazer isso? Como a gente pode se colocar e ajudar uma mãe? Eu acho que a gente pensa, primeiro, essa rede de comida. As coisas básicas que essa mãe não tem tempo de fazer.
Eu achava ridículo quando as pessoas me falavam, quando ele dormir, aproveita pra dormir. É, Eu pensava, tá bem, amor, mas quem faz a minha comida? é, Quem vai limpar a minha roupa? é, Quem vai lavar a roupa dele? Quem vai organizar as coisas? Assim, é. eu vou dormir e tudo vai ser mágica? Uhum. Então, assim, como é que eu ajudo? Posso chegar na casa da minha amiga e falar, vem cá, tô passando aí pegar as roupas do bebê, me dá tudo que eu lavo e te entrego passada, sabe? Vou te levar comida. Eu me lembro de um chá de bênção que a gente fez pra uma amiga, e cada uma de nós fez um cartãozinho com, vale uma refeição, vale um passeio com o mais velho, vale não sei o quê. Cara, a hora que você quiser usar, só tira a foto e manda pra gente. Tô na sua porta pra te dar o teu vale. Sim, essa pessoa, essa mãe precisa de cuidado. É. A ideia de que essa mãe não precisa de cuidado porque ela sabe o que fazer, porque ela tem um dom, deixa ela solitária. Se eu olho pra ela e penso, ela é uma recém-nascida. Ela não sabia ser mãe até que esse bebê chegou no braço dela. Porque na gravidez a gente não aprende a ser mãe. É. Na hora que esse bebê surge no teu braço, que você olha pra ele, Ia dar um momento, né? Um momento pro outro. e aí a gente tá falando das mães que tiveram os filhos, né? Que pariram os filhos. Mas a mãe que teve o filho por adoção, ela também tem o puerpério dela. Também tem uma Uhum. fase de... Claro. Essa criança chegou, independente da idade, pode ter sido Sim. 17 anos. Ela vai precisar de apoio. Ela vai precisar de um pra chorar. Assim, não seja a pessoa que fala, mas ele é saudável, ainda bem, né? Vai passar. Não seja essa pessoa. Deixa ela chorar. Deixa ela elaborar, deixa ela reclamar. Às vezes a gente só quer reclamar. É, só reclamar, né? Só falar mal, Só só falar falar, tô assim, tô sofrendo, odiando. É, Tô odiando. Deixa a pessoa chorar. Deixa ela reclamar. Deixa ela falar da dor. Seja colo, seja ouvido, seja silêncio. e que isso não tem nada a ver com o sentimento que ela tem pelo filho, o que ela Não, vai nada. desenvolver pelo filho, nada a ver, né? Pelo contrário. É, Se ela reprime isso, ela pode deslocar isso pro bebê. lógico. Aí pode refletir na relação. Agora, nosso tempo está acabando. Eu queria só falar rapidamente de uma coisa. É assim, é muito difícil a gente falar, por exemplo, de participação do pai da criança também. Ah, pensando na forma como a gente organizou a sociedade, né? Como que também eu posso falar pro pai, olha, você tem que ficar mais em casa se ele tem que trabalhar até 8 da noite. Sem querer aliviar para os homens, que eles realmente se encostam muitas vezes nisso, mas realmente a sociedade a gente organizou de um jeito que os cuidados ficam com as mulheres e os homens saem para trabalhar. É possível a participação desse pai sem a gente pensar um pouco nisso, aquilo que você falou, a gente precisa mudar um pouco a sociedade também e pensar que criar criança é uma função de todo mundo e não só da mãe. Como mudar isso? Tá, a gente tem aí 2 pontos importantes. O primeiro é essa mudança social, que é essencial. Essa mudança do tempo que o cuidador vai ficar em casa. E aí, não é só do tempo que ele vai ficar em casa, é de como ele vê o cuidado. Porque eu me lembro de amigos que ficaram 5 dias, mas os 5 dias, assim, a mãe tinha acabado de parir, ele foi pro bar fumar e comemorar o nascimento do filho dela. É, claro. Então, assim, às vezes você pode dar 1 ano, mas adianta o quê se esse pai não está disposto a cuidar? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, ele passou o dia trabalhando fora de casa, mas ela passou o dia trabalhando dentro de casa. Estamos ambos cansados. O terceiro turno é nosso. Sabe? Não é, ele tava trabalhando. Mas ele tá cansado porque ele tava trabalhando. Então, sabia que eu não tava de folga? Não passei o dia vendo série com a perna pra cima? E o homem pode ajudar, inclusive, na amamentação, que ninguém fala isso. Fala, a amamentação é da mulher. Sim. Tudo bem, dar o peito é pra mulher, mas o resto todo? Amor, ele pode ajudar primeiro com um copo d'água, É. tá perto. Assim, a amamentação era botar o bebê no peito, eu sentia a garganta secar. Meu marido já tava com a caneca de meio litro d'água do meu lado. Ele pode ajudar protegendo a mulher da rede de agouro. Ele tem que ser a pessoa que na hora que tá todo mundo falando, mas esse bebê desse tamanho ainda mama. Pois é, mãe, mama. Ele tem que comprar aí a proteção dessa mulher no momento que ela tá amamentando. Ela precisa disso. É o papel dele. Ele pode pegar esse bebê logo depois de mamar para o arrotinho, para trocar, sabe? Ele pode sustentar o choro do bebê um tempo para essa mãe tomar o banho dela em paz, para ela sair, para ela tomar um sorvete com uma amiga. Fica, ele vai chorar, mas vai chorar no colo. Vai chorar amparado pelo pai. Vai chorar ouvindo a musiquinha do papai aqui do lado. Ele não vai chorar largado na cama. Ele vai chorar comigo. Eu sou o pai dele, eu dou conta de segurar ele no colo aqui enquanto você vai, amor. Porque as pessoas falam assim, sabe o que é o problema? Você é muito controladora. Você tem que deixar ele fazer do jeito dele. Gente, a gente é responsável até pelo que o homem não faz. Exatamente. Desde quando a gente botar a arma na cabeça do pai pra falar assim, você não pode pegar ele. Não, a gente só não aceita feito de qualquer jeito.
Porque eles se dão o direito Claro, de e se fazer de também qualquer nunca jeito. fazem, vão fazer mal feito, porque, né, tem um aprendizado aí nas coisas. E fazer mal feito é uma tática masculina. É. É uma tática pra você não pedir de novo. Uhum. Eles são treinados disso desde muito novos. É uma tática masculina pra você não pedir de novo. É. Sabe? Então, assim, faz. Ainda não tá bom, amor. Vai precisar melhorar isso aqui. Uhum. Porque tem um mínimo aqui, não é do meu jeito. Descobre o teu jeito. Mas tem um mínimo de qualidade que a gente tem que manter no cuidado dessa criança. Porque ela precisa. Sabe? E aí, quando eu falo, ele vai chorar e eu sou pai, eu seguro, eu sustento, amor. As pessoas falam, você é controladora. Você precisa deixar os pratinhos cair. Mas, meu bem, se quando o pratinho cair, sou eu que tenho que pegar a vassoura e a pá pra limpar toda a Claro. sujeira do pratinho caído, eu não vou deixar o pratinho É, cair. lógico. É. Então, assim, eu relaxo como se você não me mostra que eu posso relaxar? Se você não me mostra que você cuida de uma forma razoavelmente bacana? Como que eu relaxo? Como que eu não entro em burnout? É. Porque é muito fácil falar, relaxa um pouco, enquanto ele vai tomar o banho dele. Relaxa um pouco, enquanto ele tá brigando com as crianças estão fazendo qualquer coisa. Vou relaxar como? Se eu sou o bombeiro aqui, que eu deixo as crianças 5 minutos com você, eu tenho que vir correndo pra apagar o incêndio que você causou. E aí você fala, cara, se sou eu que vou limpar os pratinhos, a sujeira do pratinho no chão, não vou nem deixar cair. E o homem, mesmo quando ele trabalha, e claro, tem o trabalho cansativo, ele se cansa, obviamente, mas ele saiu daquela rotina de bebê, que a gente não consegue sair, né? Em nenhum momento a gente sai, que é choro, nas necessidades do bebê, ficar fechado em casa, fica, né? Tudo aquilo que envolve os cuidados de um recém-nascido. O homem, mesmo que ele saia para fazer algo cansativo, a cabeça dele desligou daquilo. Sim. E isso não tem preço nessa hora. Gente, a gente relaxa no trabalho. É. A gente relaxa no trabalho, em casa é muito mais difícil. É. E quantas mulheres a gente ouve dizer isso? Quando eu voltei a trabalhar, fiquei tão feliz, eu me senti tão culpada, né? Aí sente culpada porque deixou o filho pra... Porque nos dizem que a maternidade deveria deixar a gente plena. Você não deve sonhar com mais nada, você já é mãe. Não. Sonho com um monte de coisa. Meus filhos, eles são uma parte da minha lógico. vida. Eles não são tudo. E assim, o sorriso do meu filho paga tudo. Eu sempre respondo a mesma coisa. O sorriso do meu filho, eu não me pago o que ele não me deve. É verdade. Me deve a Ótima sociedade. frase. A sociedade me deve, ela que me pague. Não é o sorriso do meu filho, não. A sociedade me deve apoio, a sociedade me deve respeito como mãe. E aí a gente tem um ponto que eu acho essencial de falar, Mari, antes da gente concluir, é que a maternidade não nos torna menos capazes para o trabalho. Pelo contrário, ela nos aprimora. É. Passar alguns anos cuidando do ser que não fala, nos deixa tão capazes de ler o que aquele cliente que ainda nem me falou o que ele quer, mas eu já saquei. Eu já Aumenta a entendi. nossa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Gestão de Nossa, crise. O que é uma mãe além de gerir uma crise a cada 5 minutos? A gente não se torna mais capaz de gerir crise Sem depois do digerir o filho? tempo, porque você sabe, eu tenho que fazer isso agora porque eu não vou ter mais tempo. Não, eu também acho que a gente só A melhora. gente fica muito melhor, Também sabe? acho. Mas nos contaram e nós acreditamos que a gente fica menos capaz. Assim como nos contaram que as nossas mães não sabem mexer com dinheiro, que mulher não é boa com dinheiro. Minha querida, vai ver a sua avó, se não tem dinheiro, quanto tempo ela consegue, assim, deu 1 quilo de arroz para ela falar, esse quilo de arroz eu tenho que durar a semana inteira, esse quilo de arroz, esse quilo de carne. O que ela vai inventar e como ela vai administrar aquilo dali para durar a semana inteira? A gente não sabe administrar dinheiro? A gente sabe muito. A gente tem noção dessa logística demais. Mas nos disseram que a gente não tem e a gente acreditou. Por quê? Porque são os homens nos dizendo. O Saúde Sem Tabu tem o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Eli, muito obrigada pela sua participação. E, assim, eu achei muito bom o nosso papo mesmo, porque a maternidade... É tão difícil falar de maternidade, porque a gente tem a maternidade real, que varia também de mulher para mulher, porque o Brasil, principalmente, é um país... Continental, né? Continental, com muita desigualdade social, enfim. E é totalmente o oposto daquilo que a gente aprende, né? Daquela maternidade idealizada, né? Então a gente tem sempre esse conflito aí. E foi muito bom a gente conversar sobre isso. Muito obrigada. Nossa, foi um prazer imenso. Se você que está nos assistindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Drauzio Varela, no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Assim você recebe notificação sempre que a gente tiver conteúdo novo e também pode enviar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.